Irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Estamos alegres, satisfeitos no dia de hoje, porque nós estamos comemorando o dia da nossa independência, a independência do Brasil. E nós suplicamos a Deus uma bênção especial para o nosso país, que Deus possa derramar a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Também agradecemos a Deus porque é um país em que nós temos a liberdade de expressão, de poder propagar a palavra do Senhor, de falar das coisas concernentes ao reino de Deus aqui na terra, e que o Senhor possa continuar nos abençoando e que nós possamos estar mais e mais diante do Senhor, cumprindo a sua vontade dele, aqui entre os homens, que é espargir, propagar, espalhar o Santo Evangelho. E para tanto nós vamos falar hoje sobre em busca de uma pátria. E nós vamos basear a nossa mensagem no texto de Hebreus 11, versículos 9, 10, 13 e 14, onde o Senhor diz para nós: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Queridos, esse texto aqui é a continuação da obra que Deus fez na vida de Abraão. Deus tinha chamado Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele haveria de mostrar. E aqui nesse texto já está relatando para nós que ele realmente cumpriu a vontade do Senhor, que ele realmente atendeu o chamado do Senhor. Ele morava em Ur dos Caldeus, ao sul da Caldeia, e ele ia para o norte, porque esta era a rota que ele tinha que passar por ela, era a rota costumeira dos viajantes daquela época. Teria que ir até a Assíria, e ele foi até a Assíria, e ali ele parou na cidade de Harã, e ficou morando em Harã por algum tempo, por um longo tempo. Ele foi com alguns familiares, e a Bíblia diz que seu pai estava ali com ele, e depois de algum tempo que eles estavam ali, ele morreu. E aí sim o cenário estava pronto para Deus cumprir a promessa, para Deus dar continuidade àquela viagem de Abraão, porque ele tinha que chegar na terra prometida, na terra da promessa, a terra de Canaã. Ele deixou para trás os seus familiares, levou consigo só aqueles mais próximos. E quando seu pai morre em Harã, ele partiu com Sarai, sua esposa, com seu sobrinho Ló, e foi rumo a uma terra que ele não conhecia, a uma terra que ele não sabia o que ali poderia ter, o que ele ia encontrar ali. Mas, meus queridos, ele não estava muito preocupado com o que aquela terra poderia lhe oferecer. Ele não estava preocupado se lá tinha ouro, prata, pedras preciosas. Ele não estava preocupado se tinha coisas esplêndidas, se fosse hoje, né? Se aquela terra teria prédios altos, altíssimos. Como a gente vê na época de Noé, após o dilúvio, fizeram a Torre de Babel, querendo galgar lugares mais altos, posições mais altas, andares mais altos. Hoje nós sabemos
que o Brasil tem prédios altíssimos, como em Camboriú, prédio acima de 80 andares. Mas o coração de Abraão, meu querido, não estava nessas coisas passageiras, efêmeras aqui da terra. O coração dele estava voltado para o Senhor, para cumprir aquilo que Deus tinha ordenado para ele, aquilo que Deus tinha preparado para ele. Apesar de que a promessa era uma terra que manda leite e mel, e nós sabemos que a terra realmente é próspera, a terra dá o seu retorno, mas ele não estava preocupado com essas coisas. Ele não estava preocupado tanto que ele saiu pela fé. A fé num Deus poderoso, a fé no El Shaddai, a fé no Senhor da providência, o Jeová Jireh, aquele que pode todas as coisas, aquele que cria para os seus, quando não tem, ele traz e entrega nas mãos. Meu querido, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que tirou ele daquela terra de onde ele habitava, a 900 quilômetros mais ou menos do sul de Ur dos Caldeus até Harã, e depois de Harã até a terra de Canaã, terra de Israel hoje, uns 700 quilômetros mais ou menos, sem avião, sem carro. Sabemos que eles andavam muito, era camelo, e posteriormente vimos falar no jumentinho, mas ele saiu com a fé naquele que pode todas as coisas. Ele exercitou sua fé, ele colocou sua fé em prática. Isso é importante para nós, queridos, nós confiarmos, porque nós sabemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, conforme Hebreus 11, 1. E ele realmente tinha certeza no seu coração, a convicção no seu coração, que o Deus da providência iria sustentá-lo ali naquela terra distante, que ele não conhecia ainda. Ele não preocupou em mandar uma comitiva na frente para verificar se o local era agradável, se o local era realmente aquilo que ele pensava, nada disso. Ele saiu com fé no Todo-Poderoso. E veja, meu querido, que ali naquela terra, a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz, que ele morou com seu filho Isaque e com Jacó em cabanas. Quer dizer, até a segunda geração, Jacó, neto, ele morou em cabanas. Ele estava realmente, meu querido, preocupado com Deus, com as coisas lá do alto, com as coisas do Senhor. Ele não estava preocupado com o seu estabelecimento ali, se ele tinha isso ou aquilo a mais do que ele poderia almejar. Não, ele estava querendo realmente agradar o Senhor. Morando em cabanas, ele não preocupou com casas extraordinárias, com prédios extraordinários. Se fosse hoje, né? Piscina, quadra de esporte dentro das casas. Não, ele não preocupou com nada disso. Ele preocupou apenas em se estabelecer, morando em cabanas. Ele queria estar próximo ao seu Deus, ele queria andar com o seu Deus, ele queria era cumprir a ordem que Deus tinha para ele, para executar naquele local, naquele lugar, onde o Senhor prometeu, apesar de ser realmente uma terra próspera. Meus queridos, a gente vê que a Bíblia diz que ele se declarou peregrino e estrangeiro naquela terra. Ele declarou isso porque o seu coração não estava com os olhos
nas coisas deste mundo. Ali ele sabia que a sua vida era passageira, que ele estava de passagem neste mundo, mas que ele tinha algo melhor junto ao Senhor, que ele tinha algo melhor a receber. Por isso que ele declarou que era peregrino naquela terra, que era estrangeiro naquela terra, porque ele sabia, meu querido, que um dia ele ia passar desta vida para outra. E veja que a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que esses que declaram que é peregrino estrangeiro nesta terra é porque está em busca de uma pátria. E ele realmente estava querendo, estava galgando, era a pátria celestial, era a pátria com Cristo. Hoje nós podemos dizer a pátria com Cristo. Naquele tempo eles morreram na esperança de que o Messias viria. E hoje nós temos a certeza de que o Messias já veio. Então eles morreram na esperança de uma pátria melhor, de um lar celestial, da nova Jerusalém que o Senhor promete para cada um de nós. Esta pátria maravilhosa, essa terra extraordinária, mas é uma terra celestial, é algo espiritual, é algo de Deus para o seu povo, é algo preparado pelo Senhor da glória. Quando passarmos desta vida para a eternidade, nós teremos um lar celestial. Por isso Jesus disse, eu vou preparar um lugar. E você hoje, meu querido, deve querer esta pátria celestial. Deve buscar essa pátria celestial. Jesus disse que ia preparar um lugar e que voltaria para buscar a noiva, a igreja que ia subir, preparada, adornada, lapidada, purificada, sem mácula, sem ruga, para subir e encontrar-se com o Rei da Glória, encontrar com Jesus Cristo, e que a Jerusalém desceria do céu. E vejam, meus queridos, que nós haveremos de morar nesse lar celestial. E o Deus, e o nosso Deus, o Deus da misericórdia, do amor e da graça, será a nossa própria luz. Não há necessidade de luz, porque o Senhor mesmo é a nossa luz, é o nosso brilho, é Ele que nos ilumina. E nós viveremos eternamente com Ele. E que Deus possa nos abençoar, abençoar o seu coração, abençoar a sua vida, que você possa realmente abrir o seu coração, deixar Jesus entrar e fazer morada, e terás uma pátria celestial, terás um lugar no céu com Cristo eternamente. Quando passar desta vida para a eternidade, há de morar com o Senhor. Que bênção maravilhosa! E que nós também possamos continuar orando pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, para que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, a paz do Senhor esteja aqui conosco, e que todos que ouviram esta palavra do Senhor, todos que ouviram essa mensagem de graça e de amor, possa realmente abrir o coração, deixar Jesus entrar e fazer morada, e terás uma vida eterna com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Fica na graça e na bênção do Senhor.